dos fatos que pesam contra vocês quatro na acusação, que é de matar alguém e se alimentar da carne humana. Bom, como a gente se encontrava em um local que não tinha como ter nenhum outro tipo de alimento, sabíamos que o resgate ia demorar e a tal ideia foi proposta pelo Roger. Estava começando a entrar em estado psicológico meio fraco já, e a ideia foi aceitada no início, e é isso. Vocês tinham alguma outra opção de alimentação que não se alimentar da carne humana? Não. Pelo fato da caverna ser formada por rochas calcárias, né, onde não tem como se encontrar nenhum outro tipo de alimento. Senhor Rafael, como você se encontrava fisicamente? Fisicamente já estava um pouco debilitado pelos longos dias sem alimento, sob pressão. Vocês viram alguma luz que pudessem tirar vocês daquela caverna logo? Luz para tirar nós, acredito que não. Sim. Por que vocês não levaram mais alimentos para entrar na caverna? E o senhor ajudou a matar o senhor Roger? De que forma vocês mataram? Bom, a gente não esperava com o acontecido, né? Íamos apenas permanecer algumas horas no local, então não havia necessidade de levarmos mais alimentos. Mas se vocês têm um prato, como o senhor citou, como vocês conseguiram matar? Estavam debilitados. E segundo a senhorita Maiara, ela não participou do ataque. O nosso colega Roger também estava ao mesmo número de dias que nós lá dentro, se encontrava no mesmo estado, e tirando a senhorita Maiara, nós éramos ainda em 3. Então, perante ele, nós éramos em número maior. Tá, mas o senhor ajudou a matar então? Com certeza. Próximo. Evandro Arruda. Qual o seu nome? Você tem advogado? Sim. Está sendo acusado pelo Estado de ter praticado um crime de homicídio qualificado contra pessoas de órgãos, seu colega de exploração de caverna. O que você tem a argumentar contra essa acusação? Olha, eu acredito que foi pela nossa sobrevivência da maioria que estava lá. Vocês não tinham outra alternativa que não se alimentar da carne humana? Não tinha nenhum outro alimento na caverna. Já tinha terminado o que vocês tinham lá? Já tinha. Não seria o suficiente para todos esses dias. Para o resgate. Senhor Evandro, como é que estava o estado psicológico do Roger? Eu acredito que estava igual ao nosso, por falta de alimento e por a gente ter ficado isolado. O senhor poderia me descrever a caverna? Sim, era um lugar pequeno devido ao desmoronamento e com pouca luz, sem nenhum tipo de alimento. Sim. Obrigado, senta. Nosso último réu. Tem a Tem a acusação. Eu gostaria de saber do senhor se na hora que vocês mataram o senhor Roger, teve algum, ele falou alguma coisa, ele aceitou naturalmente a morte, ele aceitou naturalmente a morte? Eu acredito que a gente estava em maioria lá, e o que dependia era a sobrevivência da maioria. Mas não foi uma escolha justa? Foi, porque como o Aurel antes disse que foi de dados, né? Mas a caverna estava escura? Tinha um pouco de luz. Senhor Evandro, você admite ter participado do crime? Você ajudou a matar o senhor Roger? Bom, eu acredito que, pela maioria, a gente teve que cometer isso.
Eu acredito pensando, Você admite que ajudou a matar? pensando na nossa família, na maioria. Todos ajudaram, na verdade. Porque justamente o Sr. Roger foi escolhido para ser o herói da história. Porque foi feito um sorteio. Uma segunda. Vamos para as duas Por perguntas? favor. Pode sentar, por favor. Próximo. É o último. Emerson Buzatti de Lima. Seu nome? Emerson, você tem advogado constituído para a defesa social? Pode sentar. Está sendo acusado pelo Estado de ter praticado um homicídio qualificado, o assassinato do seu colega de oração, de cavernas, e ter se alimentado dos outros da sua carne. O que isso tem a dizer, que defesa você tem a fazer a respeito disso? Olha, como foi dito já, foi uma escolha vinda dele mesmo. Ele propôs essa missa. E foi isso, a gente teve que se salvar. Essa era a única A proposta de se alimentar de carne humana a partir dele? dele. E todo mundo aceitou? Todos assim. Senhor Emerson, como sua mulher estava grávida, no que você pensava preso lá dentro? Acredito que quando você constitui uma família, você pensa no seu filho, você pensa na sua mulher, você pensa no seu futuro. Então, Como o senhor tem um filho, o Roger também tem um filho. E sendo assim, o Roger tem uma mãe. Como você acha que a mãe do Roger se sentiria sabendo que ele foi assassinado? E se demorasse mais para ser salvo da caverna, vocês iam continuar se matando até não sobrar ninguém? E o senhor ajudou a matar? O meu cliente não é obrigado a constituir provas contra ele mesmo. Pode responder, o réu pode responder. Uma coisa que bem colocada aqui, que eu esqueci de dizer, que o réu não está obrigado a falar, inclusive ele pode permanecer calado. Tá? Então, eu só lembrei, olha como a gente também erra, né? Eu só lembrei disso. Somos a observação da defesa. E nesse momento a última testemunha. Então, aliás, o último réu. O réu pode responder ou não as perguntas que qualquer juízo, acusação da defesa, se quer responder. Não, prefere ficar calado. Mais uma pergunta? Sim, voltando aos jogos de dados, senhor Emerson. Os senhores disseram que estavam debilitados, com o psicológico abalado. Como conseguiram achar os dados? No escuro, como vocês mesmos puderam relatar. bom, a gente não perdeu a visão, no caso, né? Não enxergava, mas pelo tato, você pode, a qualquer minuto, você pega num dado e você já sabe qual que está em cima. Então a gente foi pelo tato. Ok? Ok. Por você. Encerrado, então, a construção processual, provida de testemunhas e dos réus. Agora nós vamos... agora, nesse momento, o juiz deveria fazer um relato do processo, né? Mas também nós estamos já meio adiantados. Eu vou deixar para isso a acusação e defesa. Tá? Eles vão no debate e vai sair, evidentemente, o que aconteceu. O juiz, nesse momento, ele instrui os jurados e a plateia que está, o que está sendo julgado, né? Qual é o caso que está sendo julgado.
Modernamente, os jurados recebem um acórdão do processo, que não ocorria antigamente. Tá? Então, hoje os jurados têm pleno conhecimento do que está ocorrendo. Tá? Então, eu passo diretamente aos debates e vou conceder, então, 30 minutos para a defesa e 30 minutos para a acusação. Depois, eu vou, se a gente perceber que ficou alguma coisa no ar, eu vou dar mais 5 minutos para a defesa, mais 5 minutos, aliás, mais 5 minutos para a acusação e 5 minutos para a defesa. Tá? Estreia e regra. Então, com a palavra, a defesa, por 30 minutos. Aliás, a acusação por 30 minutos. E vocês vão dividir o tempo entre vocês, eu só vou comunicar. Agora são 8h30, às 9 horas termina a referência de vocês. Excelentíssimo senhor juiz, colegas de trabalho, componentes da defesa, nobres jurados e demais presentes, a todos, boa noite. O lema internacional da espeleologia em uma caverna é: nada se tira a não ser fotografias, nada se deixa a não ser pegadas e nada se mata a não ser o tempo. A partir de agora, queremos aqui abordar os momentos que antecederam o desfecho anterior ao crime, ao ato macabro, ao fato criminoso. Podemos facilmente imaginá-los ou materializá-los com diálogos ou possíveis silêncios. A euforia, a alegria, a curiosidade que se encontravam se deu lugar a outras terríveis emoções. Após o desmoronamento, o barulho ensurdecedor, poeira, pedras para todos os lados, da luz se fez a escuridão. Durante o choque inicial, simplesmente ficaram parados, estáticos, entorpecidos. A ansiedade pode não ser evidente, mas ela é manifestada em sinais enviados ao sistema nervoso. Dificuldades de se concentrar, mais tarde de adormecer. Distúrbios, estresse pós-traumático começam a se estabelecer. Tristeza, medo, choro, as respostas periféricas mostram-se na face, suor e palidez. Essas situações, mais tarde, poderão comprometer o relacionamento entre eles. A respiração fica ofegante. Desde o início, o senhor Roger Wetmore se destacou como líder, tentando por suas características profissionais acalmar os ânimos. Após alguns dias na caverna, o ambiente se inverteu. Com luz escassa, poeira irritante, baixo teor de oxigênio, aumento da temperatura ambiente, fatores esses que acirravam os ânimos. O confinamento em condições adversas, associado aos fatores psicológicos, tais como a angústia, a ansiedade, a lembrança dos familiares, projetos perdidos, foi se somando às condições ambientais. O estresse começa a desencadear a raiva, a busca de um culpado. Roger Wetmore, antes exaltado frente aos demais, agora é execrado, crucificado pelos liderados. No 20º dia, Roger Wetmore comunica-se com o exterior. Tem a notícia que o resgate demorará 10 dias, conforme os autos do processo. Comoção geral, do estado de pânico, instala-se um estado de necessidade de punir, de fazer com que alguém pague pela situação em que foram colocados. Segundo Charles Darwin, os mais fortes em situação de perigo sempre sobrevivem. Sendo assim, sabe-se que os exploradores não morreriam todos ao mesmo tempo. Um
em estado de necessidade morreria primeiro, e assim os outros se alimentariam dele. Neste caso, sim, se alimentariam do outro por pleno estado de necessidade. Mas assim não o fizeram. Estranho eles não terem pensado nisso, já que se tratava de pesquisadores, pessoas com conhecimento das leis. Nem o mais ignorante dos homens que passa fome todos os dias na África, até mesmo aqui no Brasil, não age como eles agiram, tirando a vida de uma pessoa. O estado de necessidade é o sacrifício de um interesse juridicamente protegido para salvar de perigo atual e inevitável. Na situação aqui tratada, era evitável sim o direito do próprio agente ou do terceiro, desde que outra conduta não seja exigida. Havia outras condutas. Esperarem mais uma semana, aguardarem o salvamento, já que este era previsto por haver comunicação com o meio externo, esperar que um morresse de inanição primeiro, para os outros dele se alimentarem. Na situação dos exploradores, o contato com pessoas de fora já tinha sido feito e o resgate chegaria. Portanto, era possível exigir outra conduta dos assassinos. Abrimos uma exceção, senhores e senhoras, para apresentar-lhes agora relatos da tragédia dos sobreviventes do desastre aéreo dos Andes, ocorrido em 13 de outubro de 1972, quando os mesmos se refizeram do choque e se restabeleceram do pânico. Começaram a se organizar e logo surgiu um líder. Por quê? Porque planejaram, usaram a diversidade de conhecimento, trabalho em equipe, união e respeito. Disseram que a sede é a maior tortura. Também conseguiram ligar o rádio do avião e se comunicar com Montevidéu, sua cidade. Voltando ao nosso caso da caverna, depois de cessado o contato com o resgate e terem a notícia dos dias prováveis do salvamento, nada mais se sabe a não ser o relato dos 4 criminosos e de quem fez a perícia pós-crime. Enquanto isso, meus amigos, as condições da caverna pioram. O grupo, já dividido em líder e liderado, se afasta. Os ânimos passam de irritados, hostis e exasperados para a forma de raiva. Começam as agressões verbais. Vontade de punir o responsável, ou seja, um bode expiatório. Chegando a tal ponto que um dos mais desesperados, mais afoito, deve ter pegado uma pedra e atacado Roger Wetmore, que estava dormindo ou distraído, esmagando-lhe o crânio. Os outros do grupo nada fizeram para impedir, ou compactuaram para o fato. Claro que após essa execução, o grupo sentiu-se aliviado. O sentimento de culpa foi compensado pelo raciocínio lógico. Foi ele mesmo quem propôs o sorteio. O próprio comunicou pelo rádio. Ele, o líder, pagou pelo insucesso. Estamos perdoados. Esse é o mecanismo de transferência de responsabilidade que se processa. Um dos sobreviventes do desastre aéreo dos Andes mostra algo parecido. Quando perguntado por um dos colegas ao avistar o cadáver do piloto à distância, pergunta-lhe: você vai comer a carne do piloto? Ele diz sim. Afinal, foi ele quem nos meteu nesta situação. O processo é demorado. Os sobreviventes do desastre aéreo disseram que demoraram mais de 10 dias para se acostumarem com a ideia. A repugnância é incomensurável. Podemos ter uma noção desta situação quando somos convidados a comer carne de rã, jacaré, cobra, lagarto.
tem-se um sentimento estranho de rejeição. É o mesmo sentimento, só que em escala espetacular. Sentiram os sobreviventes dos Andes ao comerem carne humana, com uma significativa diferença, senhores e senhoras. Os corpos dos quais tiraram a carne não foi por eles sacrificados, tiveram morte comoriente por ocasião do desastre. Se os sobreviventes andinos sobreviveram mais de 10 dias e sem culpa de ter levado à morte seus colegas, dirá o quê? Os criminosos e partícipes da execução que assassinaram o seu fiel companheiro e agora os serve de refeição. A não ser que o indivíduo tenha uma cultura antropológica. Falaremos agora de um ponto crucial. Ao cometerem um ato desses, o propósito é de punir, vingar, bode expiatório. As condições de a cada um se modificaram, passaram do estado de revolta para o estado de missão cumprida. Entretanto, só 3 dias se passaram. Mais um exemplo, senhoras e senhores, é dos índios tupinambás. Quando sacrificam e se alimentam de suas vítimas, o faziam com dignidade, arrumando-lhe uma esposa, e depois, quando colocava no centro de execução, permitindo ao condenado arremessar pedras e outros objetos nos seus agressores, com ofensa de ambas as partes, o carrasco tupinambá dizia: vou matá-lo, pois você fez muito mal à minha tribo. A vítima era então instruída a responder: tenho parentes e amigos, e eles virão vingar minha morte. O carrasco, depois de executá-lo, não se alimentava da carne da vítima e ficava recluso, comendo vegetal à espera da vingança dos parentes. Os sobreviventes dos Andes relataram que quando a mão começava a obedecer, a boca se fechava. Era a força do preconceito, do tabu. Vejam, senhores, o comportamento dos sobreviventes dos Andes e o das cavernas. Lá, um por todos e todos por um. Na caverna, um para todos e todos contra um. O ser humano é muito forte. Ele é sempre capaz de dar mais de si. Vemos que os sobreviventes da caverna poderiam esperar mais. Conforme relato da ONU, milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Na China, 30 milhões de pessoas morreram de fome. Na Etiópia, 1,5 milhão. No mundo, 20 milhões de crianças morrem de fome por ano. Meus amigos presentes neste tribunal de júri, não acompanham estes relatos informações sobre antropofagia. Cito isto somente para deixar o nobre conselho de jurados mais confortável para emitir seus julgamentos. Os homens da caverna foram salvos depois de 31 dias. Os sobreviventes dos Andes foram resgatados depois de 72 dias. Numa das maiores heróicas histórias que se tem notícia. Eram homens valorosos, verdadeiros heróis, não pusilâmines criminosos, como estes que temos aqui hoje. A missão do Ministério Público é denunciar, e aqui o fazemos. Declaramos culpados os réus no artigo 121, incisos 2º, 3º e 4º. A vida é um direito de todos. Somos todos iguais perante a lei, diz a nossa Constituição. Que a vida seja sempre nosso maior direito. Que ninguém, eu disse ninguém, tem o direito de nos tirá-la. Que se cumpram as exigências cíveis propostas pela família, declaradas no processo. Se a lei bastasse, não haveria necessidade de tribunais. Que Deus conforte esta pobre mãe
que teve seu filho brutalmente assassinado pelos próprios colegas de profissão. Que seu coração seja acalmado da dor quando a justiça for feita. Que Deus tenha piedade de suas almas. Sem mais. A Carta Internacional dos Direitos Humanos diz, artigo 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida e à liberdade, e à segurança pessoal. Artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 7º, todos são iguais perante a lei, e sem distinção. Tem direito igual à proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual, contra qualquer discriminação que viole o presente declarando, contra qualquer insentimento da tal descrição. Na Carta dos Direitos Fundamentais, capítulo 1, dignidade, dignidade do ser humano, direito à vida, direito à integridade do ser humano, proibição da tortura e dos tratamentos ou penas desumanos ou degradantes. Capítulo 2, liberdade, direito à liberdade e à segurança pela vida privada e familiar. E o mais importante, os 10 mandamentos. No 6º mandamento, não matarás. Deus não dá direito a ninguém a matar por qualquer coisa. Digamos assim, está em necessidade. Eles não mataram por estar em necessidade, porque teriam a opção de esperar morrer para depois eles acabarem comendo como iam saindo. Estar em necessidade seria, digamos que se estivesse num avião, 2 pessoas, um paraquedas. Aí sim, a luta é matar ou morrer. Uma pessoa se salva, a outra não. Não como esses assassinos que acabaram matando um colega. Então, boa noite a todos, boa noite, juiz de direito, os demais colegas de advogado, ao público presente e ao corpo do júri. Bom, senhoras e senhores, eu quero começar aqui de uma forma diferente, falando que vocês estão se deparando hoje desse caso, dessa brutalidade que aconteceu com o senhor Roger. Não tem justificativa um crime de tamanho que foi feito. Esse crime nós chamamos de homicídio, previsto no Código 121. Ele está previsto no Código 121. Ele está qualificado, possibilitando a defesa do ofendido. Então, ele é uma qualificadora de natureza objetiva, prevista no inciso 4º do Código 121. Portanto, é um homicídio doloso, consumado, qualificado. Eu quero seguir essa linha do raciocínio, senhoras e senhores, lendo para vocês a lei do aborto, que diz o seguinte: quem, por qualquer meio e sem consentimento da mulher grávida, fizer abortar, é punido com prisão. Quem, por qualquer meio ou com consentimento da mulher grávida, a fizer abortar, é punido com prisão. A mulher grávida que der consentimento ao aborto praticado por terceiro, ou a quem por fato próprio alheio se fizer abortar, é punida com prisão. E mais uma coisa, Declaração Universal dos Direitos Humanos, no inciso 3º, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, vendo isso, senhoras e senhores, eu quero dizer para vocês que se um embrião que está fecundado no útero de sua gestora, já existe uma lei que preserva pelo direito